Bom dia! Hoje tive que vir à faculdade não para estudar nem para fazer qualquer protesto contra a vinda de Pedro Passos Coelho, isto porque estudo no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, por sinal, a universidade que tem a sigla mais difícil de se pronunciar. Tentem lá, não é ISCSP, nem é ISCS, é ISCSP exatamente. Hoje não vim estudar, como já vos disse, vim falar com uma cara bem conhecida de todos os portugueses. Ela tem um blog, o Deve Ser de Mim, e todos os dias às 6h30 da manhã está cheia de energia a dar-nos as primeiras notícias do dia. É a Patrícia Matos, exatamente. Bom dia, Patrícia. Bem-vinda. Olá, bom dia, obrigada. Obrigado por teres tirado 45 minutos de um sábado para vir aqui a um bloco que 50 pessoas vêm. Não faz mal. Já não é mal. Bom, o que importa é que haja mais do que uma a ver. Sim, isso já é bom. Claro uma pelo menos há, duas, três. Pronto, espero que tu vejas, está pelo feito. menos. Claro que sim, claro que vou ver. Vou confirmar. Pronto. Eu, como disse já na apresentação, tu és hoje uma cara bem conhecida de todos os portugueses. És tu que todos os dias de manhã dá notícias à maior parte deles, não é? A maioria sou o que acorda as pessoas. Da manhã. Sou a figura odiosa. Não diria. Até porque muita gente de manhã ainda não está a ver bem, portanto, se odeiam há de ser a voz, não tanta cara, talvez. Por acaso, no outro dia disseram-me, até foi um colega de trabalho que me disse, às vezes de manhã tenho de baixar o som da televisão, porque não te aguento. É muita energia logo de manhã, portanto eu sou aquela figura ali pouco consensual, mas Sim, que cumpre o seu papel. Eu percebo que eu acordei. Mas és jornalista, mas Sou. O sonho inicial não era esse. Eu fui aluno da Patrícia na World Academy, num curso de rádio e televisão, apresentação de rádio e televisão, e tu na altura confessaste, portanto agora tenho que falar nisso. Claro. O primeiro sonho era ser professor e ainda por cima de inglês. É verdade, era ser professora de inglês. É uma língua de que eu gosto muito e que aprendi muito cedo e investi nessa aprendizagem e nessa formação muito cedo. E nessa altura, são aqueles sonhos de miúdos, eu nunca quis ser florista, nunca quis ser cabeleireira, mas quis ser professora de inglês, pronto. É daquelas coisas e acabou por ser uma evolução natural exatamente por causa disso, sim. Mas depois, na altura de ir para a faculdade, aí já havia o sonho para ser jornalista, ou o objetivo, isso depois apareceu, ou chegas a jornalista por erro, digamos assim? Não foi por erro. Eu cheguei a jornalista por profunda convicção. Okay. Eu comecei a fazer rádio numa rádio local com 12 anos. Estava na secundária e havia um programa de rádio da escola e eu comecei a ir e comecei a gostar muito. Ia com um professor e fazíamos uma espécie de tertúlias sempre na rádio, era uma vez por semana, uma hora por semana, uma coisa muito rápida, e fazíamos uma espécie de tertúlias e eu comecei a gostar muito da rádio e depois pedi um horário. Estragaste-me o esquema agora, porque eu achei que podia dizer sempre que tinha sido a pessoa a começar mais nova, afinal não, comecei com 14. Pronto, eu ganhei por 2, mas podemos ficar assim, não? Também há pouca gente a ver, são só 50 pessoas a ver isto, não há problema. Tranquilo. Não há problema. Portanto, e comecei a partir daí, depois fui pedindo horários para ficar na rádio, foi acontecendo e até ir para a faculdade fui sempre assumindo horários semanais na rádio. Com 12 anos fazias o quê? Fazia esse programa de tertúlia, da tal tertúlia, e depois comecei a fazer programas de música ligados mais à música dos anos 80, dos anos 70 e 80, é um género que gosto muito e esse foi o programa mais longo que fiz, aquele que ocupou mais tempo na rádio, foi cerca de 3, 4 anos. E depois vais para a faculdade tirar Ciências da Comunicação? Jornalismo e Comunicação, sim. O curso era Jornalismo e Comunicação? Jornalismo e Comunicação, sim. Muito que bem. ainda existe, é no Instituto Politécnico de Porto Alegre. Boa. Hoje já não é a Escola Superior de Educação de Porto Alegre, é a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais. Ok. E depois saltas para a televisão, porque tu no fundo quando começas a exercer mesmo jornalismo é já em televisão, ou ainda fizeste jornalismo em rádio? Não, eu fiz um estágio em rádio, fiz um estágio na Antena 1, o meu curso tinha, não sei se ainda tem, mas acredito que tenha, 2 períodos de estágio, no terceiro e no quarto ano. E eu no terceiro ano, no primeiro período de estágio, fiz um estágio na Antena 1, depois no quarto ano fiz um estágio na TVI e entretanto terminei o curso e não acontecia grande coisa a nível de jornalismo e acabei por ingressar numas empresas de organização de eventos. Ainda trabalhei na área da comunicação durante alguns meses, mas depois, 9 meses depois mais ou menos, regressei à TVI e a partir daí exerci sempre jornalismo na TVI. E entre rádio e televisão, a pergunta não sei se é difícil, se não,
qual é o órgão que gostas mais? Onde é que gostaste mais de trabalhar, rádio ou televisão? Eu a trabalhar verdadeiramente nunca trabalhei na rádio, percebes? Sim. Porque aquilo que fiz Sim, nos mas primeiros aprendeste tempos, lá, que não era trabalho, mas no fundo claro que havia... sim, claro que sim. Mas eu nunca fiz jornalismo na rádio, percebes? É essa a grande Mas diferença. viveste os dois ambientes. Claro que sim. Qual é o que mais gostas? É profundamente diferente. Sim. A rádio é a primeira paixão e vai ser sempre uma enorme paixão. Tanto que, e deixa-me dar-te essa notícia também mais ou menos em primeira mão, está previsto um regresso, para breve. Eu depois digo, depois fazemos outra entrevista. Depois digo. Boa. E, Então se calhar mais que 50 pessoas vão ver. se calhar mais de 50 pessoas. Vamos ver como é que conseguimos divulgar Vamos isso. ver. Depois dizes-me. Mas a verdade é que eu apaixonei-me muito por televisão e gosto profundamente daquilo que faço. Porque a televisão, e a verdade é esta, a televisão é que a televisão dá-te todos os meios ao dispor. Tens a imagem, tens o som, tens depois o suporte de grafismo e tens tudo ao teu dispor. E é isso, é essa conjugação toda de fatores que te permite fazer um trabalho extraordinário, te permite comunicar às vezes sem falar, sentir sem exatamente estares lá, que a rádio também te dá, mas de uma forma diferente. Sim. E a televisão é uma paixão muito, muito grande. Muito grande. Na rádio tens uma vantagem que, por outro lado, é desvantagem, foi o que nós já falamos também. É possível em rádio tu fazeres um programa sozinha, completamente. Claro. Em televisão isso não é possível. Não. Está aí também a grande diferença. É. A televisão é mais para a malta que... Ou melhor, não é mais, mas a televisão é um bocadinho difícil para a malta que não tem assim grande facilidade em trabalhar com os outros, não é? É uma aprendizagem também, sabes? Sim. É isso, obriga-te a trabalhar em equipa. É a parte boa e a parte má. Para o bem Sim. e para o mal nós estamos sempre todos juntos. Sim. Sempre. E eu ali, naquilo que eu faço, sou a figura mais visível de uma equipa imensa. Eu sou, digamos, o fim da linha. Claro que é uma ironia ser o fim da linha, mas todo o trabalho no fundo depender de mim. Porque se correr mal para mim, vai correr mal inevitavelmente para todos. Sim. Essa é a parte constrangedora, digamos assim, que há essa possibilidade. Mas vamos focar-nos na outra parte mais positiva, que é isso que eu gosto mais de fazer. Trabalhar em equipa é muito bom. Primeiro porque aprendes a confiar, aprendes a delegar, aprendes a relacionar-te com os outros. E isso aprendes todos os dias. E ali tens de aprender uma coisa que é muito, muito necessária, que é, há uma coisa que corre mal agora, às vezes há uma palavra maldita, porque efetivamente há, mas tu no instante a seguir já tens de ter esquecido isso tudo, porque tens que seguir em frente, porque tens mais 3 horas e meia de emissão. Imagina se acontece alguma coisa às 6h45, eu tenho mais 2 horas e 15 de emissão. Não vou ficar ali com uma mágoa horrível, não é? E no dia a seguir vou ter outra emissão para fazer. Esquece, isso não existe. Portanto, até porque os erros de palavras malditas é uma coisa que deve acontecer assim aos pontapés, não é? Acontece imensas vezes, claro que sim, não é? Ou até de palavras mal percebidas. Nem é só de ser maldita, às vezes a pessoa não percebeu tão bem porque estava focada noutra coisa, estava concentrada a fazer outra coisa. Isso acontece-me imensas vezes. Porque dizem-me, dão-me uma indicação agora, mas eu já estou a pensar no trânsito que vou fazer a seguir, ou na meteorologia, estou ali a confirmar um pivô ainda. Isso é o que acontece todos os dias, a toda a hora. Portanto, é preciso ter e desenvolver essa capacidade de seguir em frente, claro que sim. Depois, há o gosto pela política. Desde sempre vai aparecendo à medida com o trabalho, ou como é que é isto? Onde é que nasce este gosto pela política? Olha, este gosto pela política nasce mais ou menos em... Eu se calhar já tinha, porque já tinha alguma consciência e curiosidade em acompanhar, mas em estudar verdadeiramente nasce em 2009, 2010 mais ou menos. Eu queria continuar a estudar, porque tinha acabado a minha licenciatura há uns pares de anos e sentia que era preciso fazer mais qualquer coisa. Já na altura eu sentia isso. Claro que o dia-a-dia numa redação é muito estimulante, mas não chega, porque é preciso continuares a desenvolver as tuas capacidades, criares aqui também skills para reagires um bocadinho ao mundo que há lá fora. E eu comecei a perceber qual era a oferta que existia e optei, sem dar um passo muito grande, por uma pós-graduação em Comunicação e Marketing Político, aqui no ISCSP, onde estamos. Sim, porque vamos falar disso. Exatamente, também. já vamos falar sobre isso. E foi por aí que eu comecei. Era uma pós-graduação de 1 ano e eu pensei que essa era... o tema apelava, emocionava-me bastante e era muito apelativo para mim. E eu achei que era por aí que queria começar, porque era 1 ano, vamos experimentar, 1 ano não é nada e posso gostar ou posso não gostar, mas vamos ver. E gostei muito, muito. E depois disso fiz mais uma pausa
um bocadinho forçada, mas voltei a estudar e fiz um mestrado em Ciência Política. E agora estás a fazer o doutoramento? E agora estou a fazer um doutoramento, portanto segui logo em Ciência Política também. E a minha pergunta era, antes de ir à outra, que pode ser um bocadinho mais atrevida, se calhar até, porquê sempre o ISCSP? Porque foi quando eu quando fiz aquele meu estudo para perceber o que é que queria estudar e onde é que queria estudar, porque há essa questão, eu tirei a minha licenciatura em Porto Alegre. Ir para Porto Alegre de Lisboa não era uma opção viável. Pronto, ponto 1. Apesar de eu gostar muito do Instituto e continuo a achar que tenho uma licenciatura fantástica. Mas não era uma opção. E então comecei a perceber quais eram as opções que eu teria com as minhas limitações, não é? Portanto, com o meu tema que queria estudar, com o tempo que eu tinha, e comecei a perceber. Encontrei a pós-graduação e vim para o ISCSP e gostei muito de estudar no ISCSP. Gostei muito dos professores, gostei muito do método de ensino, gostei muito das pessoas, porque são as pessoas que fazem as instituições, e deu-me muita vontade de continuar aqui. Portanto, quando pensei em fazer um mestrado, só fazia sentido para mim fazer aqui, porque era uma casa que eu já conhecia e onde me sentia bem. Boa. E agora, quem estuda mestrado, ou melhor, quem faz uma pós-graduação em Comunicação e Marketing Político. Que tem a ver com política. Certo. Quem tira um mestrado em Ciência Política, quem opta por fazer um doutoramento em Ciência Política, qual é a ambição para o futuro? Aprender. Mas sempre na área da Ciência Política? Sim, sempre na área da Ciência Política. Não é menosprezar a minha área, a minha formação de base, que é o jornalismo. Não é menosprezar nada desse campo. Pelo contrário, até porque há muitas investigações a nível de jornalismo que são muito interessantes e estamos a entrar numa era de tecnologia, de informação. Esta nova era de informação é muito estimulante e muito interessante de investigar. Mas eu o que gosto mais na política é a teoria da política. Sim. Gosto muito da investigação, gosto muito de cruzar dados, gosto muito de cruzar conhecimentos e de chegar a conclusões. Isso eu gosto muito e gosto do que se faz na área da ciência política. Não é uma ciência exata, portanto eu nunca poderia ir por uma ciência exata, porque não é da minha natureza. E essa abertura, essa capacidade que tu tens exatamente para criar e para tentar perceber e chegar mais além nesta área é muito estimulante para mim. Porque tu pensas, o que é política? O que é a política? A política está em tudo à nossa volta. Sim. A política é um conjunto de regras que regem, que gerem instituições. E a ciência é o que o estuda. Portanto, isso é muito interessante, porque nós todos vivemos com política todos os dias, em todo o lugar. E é isso que é muito estimulante para mim pensar, e estudar e descobrir. Falta quanto tempo para acabar o doutoramento? O primeiro ano está feito. Boa. Ok, o primeiro ano está Tudo feito. passado. Tudo passado, na média 17. Portanto, é verdade, é verdade. Portanto, eu apliquei. Não vou dizer a minha média. Eu, quando gosto, eu aplico-me imenso. Eu aplico-me e correu muito, muito bem. Eu também, mas não chego a notas tão altas. Não tens tanto tempo quanto eu, não é? Sim, eu, vamos acreditar tenho que o resto sim, do sim, tempo para sim, estudar. Já iniciei, obviamente, o meu tema de investigação e já tenho uma base para começar a trabalhar. Agora tive aqui alguns contratempos de saúde e tive de abrandar um bocadinho o ritmo. Eu queria A famosa bactéria. Eu queria fazer em 2 anos e meio. Já não vou conseguir fazer em 2 anos e meio, mas 1 ano está feito e a partir daqui é continuar a desenvolver. Vai acontecer muita coisa em 2019 e 2020 e eu quero aproveitar essas datas, essa atualidade para desenvolver muito o meu estudo, portanto, quero acreditar que vai tudo acontecer por essas datas. Boa. Para além disso tudo, aparece também o blog. Certo. Numa era, e esta pergunta não é atrevida mesmo, numa era em que o entretenimento já é completamente obrigatório. Quem quiser ser apresentador de televisão, ou os atuais apresentadores de televisão, se não tiverem presença nas redes sociais, são um verdadeiro fracasso hoje em dia. É verdade. O Fernando Mendes é o único, se calhar, que se consegue aguentar sem ter presença. Porque ele tem um caminho já muito construído de trás. Mas mesmo assim, temos Claro, o caso sim. do Manuel Luís Gosto ou de uma Certo. Cristina Ferreira também da TVI, que tem uma presença bastante forte em redes sociais. Certo. Mas estamos a falar de entretenimento. No entanto, os jornalistas de informação começam a ser um bocadinho obrigados a estarem também presentes aí. O blog, acredito que seja um objetivo teu, mas que tem também como objetivo ter essa presença.
Ou o blog é mesmo só porque era uma ideia e um sonho que tu tinhas? Tens aqui duas questões, as das redes sociais e a do blog. São mesmo duas questões numa. Certo. Se há estratégia dentro daquilo que é o gosto de ter o blog ou se não. Ou se não. As redes sociais, a minha presença nas redes sociais começou um bocadinho como a presença de todas as pessoas, não é? As redes sociais surgiram e começámos a utilizar. Claro que hoje em dia não é uma presença inocente nas redes sociais, não é? Nem pode ser, obviamente. Até porque eu todos os dias, às 7h15 da manhã, faço um vídeo para o Facebook da TVI com os destaques do Diário da Manhã. Isso é naturalmente uma estratégia, não é? Eu todos os dias, durante grande parte, ou durante o período em que eu estou em antena, estou muito ativa nas redes sociais, mas também já procuro estar ativa depois, porque eu não deixo de existir naquele entretanto e quero que a minha influência, e aqui sim é a estratégia, que a minha influência vá além dessa parte, não é? E aí entra muito também o blog. Porque eu, quando estou a fazer o programa, não posso estar a alimentar o blog, não é? Não, em termos práticos, não faz sentido. Mas a verdade é que o blog acaba por ser também muito uma vontade pessoal, porque o blog, se vires, tem imensas coisas. O blog tem muitos separadores completamente diferentes de todos. Eu, tão depressa, estou a falar da famosa bactéria, como estou a falar de questões de alimentação por causa da bactéria que encontrei no supermercado e com que me fui deparando, como estou a falar de indústria 4.0 e de teorias relacionadas com tecnologia, como estou a partilhar uma fotografia da NASA ou uma fotografia de um glaciar que colapsou. Há muitas coisas aqui. Bastidores da televisão também, do Show Must Go On. Há muitas coisas aqui, porque nós não somos todos só um. E eu quero que as pessoas entendam isso em relação a mim. Porque eu não sou só uma pessoa. Se calhar no Facebook, eu limitei muito o Facebook à questão profissional. Vou-te dizer que sim. O Instagram já tento fazer uma miscelânea, faço ali um mix entre o particular e o profissional. Mas o Facebook eu estou a tentar limitar muito. A questão do algoritmo é uma realidade, mas não me agrada. Porque vai limitar muito a minha plataforma de ação, percebes? Portanto, eu estou a limitar muito à questão profissional do Facebook. Quero explorar outras coisas? Sim. O blog é uma dessas ideias. Há muita coisa que ainda vai acontecer no blog. Esta bactéria acabou por limitar aqui um bocadinho todas as ações, mas a partir de agora é sempre a crescer. Mas claro que sim, o blog é um desejo antigo, mas é nitidamente também uma estratégia para estar presente de forma mais pontual e mais longa nas redes e é o futuro. Portanto, a tecnologia é o futuro, não há como dissociarmos-nos disso. Eu todos os dias uso a tecnologia para trabalhar e tu também, portanto. Sim, mas ainda continuando na questão de seres uma figura pública e relativamente a isto, cada vez mais sentes que as pessoas querem saber, eu não digo saber mais, mas querem, de certa forma, ter uma relação de acharem que são amigas, digamos assim, da pessoa que vem todos os dias na televisão? Claro que sim, porque as pessoas, porque há essa ilusão, as redes dão essa ilusão, não é? As redes fazem-nos estar presentes, mas ao mesmo tempo fazem com que quem nos vê também sinta que está presente na nossa vida. E isso às vezes pode ser perigoso. É preciso saber gerir essa questão. Por isso é que te digo que também no Facebook estou a limitar muito a minha ação. Não te vou dizer que é tudo maravilhoso, claro que não. Eu também tenho haters e também recebo muitos e-mails desagradáveis. A sério? Claro. E mensagens... Eu por acaso acompanho-te mais no Instagram. Também gosto das tuas páginas de Facebook, mas acompanho-te mais no Instagram e no Instagram nunca encontrei haters. Porque não eu costumo ver os todos. comentários. Está bem. Não, Aliás, não. ainda ontem, quando preparava esta conversa, que isto apesar de parecer uma coisa toda muito simples, e é uma coisa muito simples, mas tem preparação. E ontem, por acaso, estava a ver, tu tinhas publicado uma foto, já não sei o quê, mas por acaso fui ver os comentários. Sim. E não havia um único mau, mas eu acho que tu ainda não tinhas tido tempo sequer, porque a foto tinha sido há 12 minutos, já tinhas esperado uns 10 comentários e nenhum era mau. Sim, não, eu tenho essa sorte e tenho... Os haters, aliás, aparecem muito mais para a malta do entretenimento do que da informação. Não só, mas sim, estão mais expostos. A malta do entretenimento está muito mais exposta porque também toca assuntos que nós, enquanto jornalistas, não temos tanta liberdade para fazer, Sim. não é? Estamos um bocadinho blindados, há coisas que não é suposto nós fazermos. Sim, claro. E o blog também funciona aí como essa liberdade.
não é? Porque no exercício da minha profissão, há coisas que eu sei que não posso fazer, que não me é permitido. E eu tenho um código deontológico a regulá-la. Claro. Não há novidade nenhuma em relação aqui, não há nada de errado. Isto é exatamente... não há novidade em relação a isto, não há nada de errado, isto é exatamente assim, tudo é exatamente o que é. Noutra perspectiva, eu terei outra liberdade e é isso que nós também procuramos e eu concretamente procuro. Agora, sim, se me dizes que as pessoas do entretenimento estão mais suscetíveis e mais vulneráveis a isso, claro que sim, porque falam de tudo o que lhes apetece. Eu durante um jornal não falo de tudo o que me apetece, mas se calhar... E depois porque há outra noção, eu acho que as pessoas têm outra noção de um apresentador de entretenimento e de um pivô ou de um jornalista. Precisamente porque acho que as pessoas associam o jornalista mais a alguém que é profissional e que trabalha credível, e alguém não é? Não, mas que trabalha e alguém do entretenimento, alguém que vive um sonho e que tudo o que faz é uma alegria Há de tudo em todo lado. que vive um Há mundo pessoas cor-de-rosa. que trabalham e há pessoas que não trabalham no entretenimento e na informação. Sim, mas o que eu quero dizer sei, é... eu percebo o que estás a dizer, estou a brincar, agora no estou a brincar. fundo, todos eles alguma coisa têm que Claro que fazer, sim. não é? Uns mais do que outros, mas no fundo quem faz entretenimento também trabalha. Claro, Um programa de e entretenimento muito. não aparece Do porque nada, sim. claro que não. Às vezes pode não ter piada nenhuma e as pessoas o apresentador estar a dizer alguma coisa sem graça, mas mesmo naquilo há trabalho. Claro. Mas as pessoas entendem que aquilo é tudo, o apresentador chega ali e já está a fazer e que é uma vida muito fixe e que ganha muito dinheiro. Não. É por aí que eu te pergunto e digo que nesse sentido eles são muito mais odiados do que o jornalista. São. Os jornalistas acabam por ser muito mais odiados ou mais vulneráveis e suscetíveis a essas críticas quando fazem uma pergunta de que as pessoas não gostam, quando assumem às vezes até uma posição de que as pessoas não gostam e com que não concordam. Acaba por haver esse perigo dos haters nesse sentido. Uma entrevista mal dada, mal feita, uma frase que às vezes, tirada de contexto, diz coisas completamente diferentes e depois não é bem aquilo, mas o que conta é muito ali o imediato e isso acontece, por exemplo, está a acontecer um jornal... Dá exemplos dos teus haters. Dou de exemplo, estimação. olha, muito fácil, muito fácil, vou dizer-te. E aqui nem é preciso ir muito longe. Por exemplo, eu já tive haters de tudo. De roupa que não me ficava bem, de estar muito magra e ter um vestido mais justo e parece que é uma sex symbol que vem para aqui fazer passagem de modelos. Acho outra pessoa, por exemplo, eu fiz há uns tempos uma entrevista, há umas semanas, num comentário habitual do Fernando Correia e era um dia mais cansativo para mim, porque toda a gente tem dias cansativos e de certeza Sim, que... depois também é essa ideia. Claro, a malta estamos sempre nunca bem, é estamos sempre bem, sabe Deus às vezes, mas isso também não interessa nada. Estávamos a falar sobre um jogo de futebol, porque o Fernando Correia é um jornalista de desporto e é nosso comentador, e estávamos a falar sobre um jogo de futebol e eu perguntei-lhe, em vez de perguntar se há preferidos para este jogo, perguntei se há preferências para este jogo. E o Fernando não percebeu logo à primeira, olhou para mim e disse: preferências? Não, preferências não. Pode haver preferidos. Eu disse exatamente preferidos. E recebi imediatamente, uma mensagem de um senhor em caps lock, portanto em letras maiúsculas. Mesmo chateado, mesmo muito chateado, porque aquilo deve ter mudado todo o rumo da sua vida naquele dia. Acredito. A dizer que... santa ignorância, como é que é possível? Não era isto que queria dizer, pois não? Veja lá esse português. Como calculas, eu nunca respondo a estes comentários, mas nesse dia por acaso respondi. Uau. Nesse dia por acaso respondi e agradeci-lhe termos espectadores tão atentos e que nunca se enganam. Ok. Sim, nesse dia fiz questão de lhe agradecer. Pois. Eu, sinceramente, não faço a mínima ideia se responderia se não. Se eu tivesse, assim, na escala onde tu estás. Sinceramente, não sei. Mas também não é sobre mim. Outra pergunta de outra... Positivas. 90% Sim, são sim, coisas sim, positivas, sim. claro que sim. Outra pergunta que te queria fazer, Sim. e precisamente porque falaste sobre isso, não estava preparada. Isto é muito fixe, adoro ter convidados que depois Boa. entram por temas em que eu posso perguntar alguma coisa que não estava preparada. Hoje em dia cada vez mais se fala se o jornalista deve ter opinião ou não deve ter opinião. Alguns jornalistas, e isso é curioso, é que há alguns anos atrás, não muitos, se calhar há ou um ano e meio ou 2 anos atrás, não tinham opinião e hoje começam a ter. Tu achas que o jornalista deve ter opinião ou não deve ter opinião? Eu acho que um jornalista deve ter opinião no momento certo. Ou seja, E sobre determinados temas? Claro que sim. Ou seja, se eu estou a apresentar um noticiário, acho que é isso que eu vou fazer. Sim. Se eu estou num espaço assumidamente de opinião,
eu vou dar a minha opinião. Nós na TV já fazemos isso. Fazemos várias vezes apontamentos nas redes sociais e o espaço chama-se mesmo "O que eu penso é isto". E aí eu digo exatamente que o que eu penso é isto. Porque, efetivamente, eu lido com a realidade todos os dias, eu lido com a informação todos os dias. Eu sou uma esponja. Eu absorvo tudo. Mas não quer dizer que eu acho mais uma coisa certa ou acho sempre a outra coisa errada. Portanto, eu sei avaliar, porque eu também estou a passar essa informação para as pessoas. Quando eu comunico, eu tenho que comunicar factos. E as pessoas fazem essa avaliação. Mas esses factos também chegam a mim e eu faço a minha avaliação. Não quer dizer que eu a dê durante os jornais, claro que não. Agora, em espaços de informação, eu não vejo problema rigorosamente nenhum, desde que esses espaços estejam absolutamente identificados como espaços de informação. Não acho que venha mal nenhum ao mundo, de opinião. Não acho que venha mal nenhum ao mundo, não acho nada de errado, e até já há jornalistas até a assumir o papel de comentadores. Portanto, mas isso são espaços assumidamente identificados como tal. Eu não acho isso errado. Desde que seja uma opinião fundamentada e uma questão obviamente lógica, não é? Eu agora não vou, sei lá, fazer um comentário sobre um tema que eu não domine, mas aí já tenho de partir um bocadinho da consciência de cada um. E eu acredito que os jornalistas têm plena consciência daquilo que falam. Sim. Portanto, não... Nós vamos continuar a conversar, mas antes quero estrear aqui uma rúbrica. Ok. Esperei mesmo por uma pessoa de informação para estrear uma rúbrica que é para tentar lixar as pessoas, literalmente. Ok. Porque a rúbrica chama-se Tu Não Me Lixas. Sim. Podemos fazê-lo? Já te explico. Tá Pronto. bem. Então, pronto. É porque convém ter o sim antes de explicar, porque se eu explicasse primeiro depois podia não correr bem. Isso é como aquela tática do pagar adiantado fica-se mal servido, não é? Bem, vamos lá ver. E podes ficar mal servida. Vamos ver. Não ficas, porque é assim, tu não me lixas é sempre uma opção de resposta. Ok. Mas tem que ser respostas diretas, ou seja, bem. elas são mais ou menos fáceis, acho eu, quer dizer, para ti são fáceis que estás habituada a fugir às Estou habituada a questões se for fazer preciso. perguntas, não estou habituada a responder. Mas estás habituada a ter convidados que fogem a elas, portanto também consegues fazer isso perfeitamente. Certo. E a questão aqui é, tu gostas de política, ainda por cima, é proibido, é mesmo proibido o politicamente correto, ou seja, são perguntas muito diretas. Está bem. Se não quiseres dar a resposta direta, dizes tu não me lixas. Está bem. Pode ser? Pode ser. Pronto, a primeira pergunta, e é mesmo muito simples em relação às outras. Porque é que eu, e estas 50 pessoas que estão a ver esta entrevista, devemos ver o Diário da Manhã e não, por exemplo, a edição da manhã, da SIC? Eu adoro o João Moleira, mas eu não quero que tu digas isso. Não, mas eu já lhe disse isso, não há problema nenhum. Mas eu acho que sou mais enérgica. Sim. Sou mais cativante e sou mais barulhenta do que ele. Boa. Segunda pergunta, quem foi o entrevistado mais chato que já tiveste? Já tive vários muito chatos, mas há sempre aqueles que respondem só sim ou não e tu pensas, vem seguir mais alguma pergunta? Diz um nome. Não sei o nome, não me lembro do nome, não me lembro. Politicamente correto, não me lembro pronto. do nome, não me lembro mesmo do nome, mas era uma mulher. Atenção, era uma mulher. Então agora vamos investigar isso. Está bem, já foi há muito tempo. Há agora a polémica de que o Pedro Passos Coelho vem dar aulas para o ISCS. Certo. Não te vou perguntar o que é que achas disso, não vou tão longe. Mas é assim, depois de Pedro Passos Coelho vir para cá, o ISCS está indeciso entre contratar José Sócrates ou Miguel Relvas. E tu tens, isto é mesmo hipotético, o poder de escolher qual dos dois vem. Escolhes José Sócrates ou Miguel Relvas? Não há o politicamente Escolho correto. José Sócrates. Uau, eu a achar que tu ias dizer tu não me lixas, pronto. Não. A partir de agora nunca mais dizes tu não me lixas, então. Eras capaz de trocar a TVI para outro canal? Eu sou muito feliz na TVI. Mas outro canal chega, faz-te um contrato para pagar mais, por exemplo. Não é o dinheiro que me move. Não é só o dinheiro que me move. Tens todas as condições e vão pagar mais. Tem de haver um projeto, tem de haver consistência num convite. Um convite não é só pelo projeto, não é só pelo dinheiro, tem de haver uma grande consistência no projeto. Nesta foste muito politicamente correta. Não, mas é verdade, é exatamente o que eu acho. Qual é o pior canal televisivo de informação em Portugal? Ai, que horror. Não é a TVI. Qual é o pior canal televisivo de Não é a informação TVI. em Portugal? Não é a A TVI. TVI calculo que seja Não para é a ti o TVI. melhor. E não vou dizer para as pessoas, mas não
Não me fica bem dizer que é, porque depois quero convidar alguém da SIC e a pessoa não aceita vir cá. Pronto. Portanto, qual é o pior? Eu acho que o melhor é a TVI. Qual é o pior? A pergunta não é qual é o melhor, é Não, qual é mas o eu pior. vou-te dizer qual é o melhor para mim é a TVI. CMTV? O melhor para mim é a TVI. CMTV não é um canal de informação, é um canal Mas generalista. dá informação. Ok. Mas é um canal generalista. A TVI, outra questão hipotética. A TVI quer aumentar em 50% o teu ordenado, mas para isso tens que ver todos os dias a Casa dos Segredos durante 5 horas. Aceitas? Não tenho tempo. Estamos a falar de um aumento de 50%. Não? Eu aceito, sabes porquê? Porque eu acho que não é pelo dinheiro, não é pelo dinheiro. Eu nunca vi a Casa dos Segredos porque não tenho tempo para ver a Casa dos Segredos. E à hora que dá a Casa dos Segredos, eu não estou acordada, não é? Estamos a falar aqui de 5 horas diárias. 5 horas diárias. Eu não estou acordada. Mas acho que para se poder falar sobre as coisas, tem de se conhecê-las, certo? Ninguém está a dizer que vais falar da Casa Não, dos não, Segredos, não. só vais ter que ver 5 horas. Está bem, mas eu já quero tirar outro partido dessa situação, portanto eu já estou a pensar mais além, estás a ver? Por isso, eu acho que, tendo eu algum benefício a fazer isso, claro, porque não? Ok. O Diário da Manhã passará a ter, a partir da próxima semana, um espaço de comentário político, logo às 6h30 da manhã. Ai, não faças isso Portanto, às pessoas. não começa com notícias. E há dois convidados que tu podes... Há duas pessoas que tu podes escolher para comentador. Cavaco Silva ou Vítor Gaspar. Duas pessoas cheias de energia para as 6h30 da manhã. É isso que eu estava a dizer, não faças isso às pessoas. Vês como é que eu te respondi antes de saber a pergunta? Sim. Atenção, a Patrícia não sabe Eu não sei estas as perguntas. Não sei. Não é show-off, ela não sabe Não mesmo. sei mesmo. Cavaco Silva ou Vítor Gaspar? Vai ser politicamente correta agora também, mas pronto. Cavaco Silva ou Vítor Gaspar? Sim. Duas pessoas mesmo assim, cheias de energia, que não tinham a fazer Cavaco adormecer. Silva. Claro. Se o teu blog não fizesse parte de uma plataforma que dá dinheiro, terias lançado à mesma? Teria. Claro. Pronto. E era isto. E tu não disseste, tu não me lixas em nenhuma delas. Vês? Não sei se foi assim Respondi-te a tão todas. bom. Não sei se foi assim tão bom. Pronto. Tá. O pior já passou. Não, o pior vem agora. Não vem nada. Ok. Não vem nada. Quais são as dificuldades? E agora não é pergunta de resposta direta, podes Ok. ser mesmo politicamente correta. Quais são as maiores dificuldades que tu vês, ou o pior de ser uma figura pública? A falta de privacidade. A falta de privacidade é nitidamente um problema, mas não é nada com que não se viva. Por exemplo, eu ontem fui jantar com duas amigas e uma delas é uma figura pública muito conhecida e jantámos calmamente. Nada. E ela tem um nível de exposição bastante maior do que o meu. E jantámos calmamente, não se passa nada. Mas, por exemplo, se eu for ao supermercado, as pessoas vão olhar para aquilo que eu vou comprar. Se eu for na rua falar com alguém ou se me apetecer parar e tirar uma fotografia, as pessoas vão ver o que é que eu estou a fazer. Se eu for ao ginásio, as pessoas vão ver o que é que eu estou a treinar. Essa é a parte menos boa, não é? Porque, mais que Se não fores seja a um porque- concerto do Tony Carreira, começam a Que já sair nas fui. notícias. Que já fui. Pronto, não é o caso, mas pronto. Pode acontecer que tu te estás a dar com aquele artista que foste lá. Mas Agora eu- a polémica com a Judite, ela foi a um concerto do Tony Carreira e agora diz-se que ela se dá com o Tony Carreira. Eu não sou amiga do Tony Carreira, nunca entrevistei o Tony Carreira, mas conheço os Mas filhos, estou a dar sou um- amiga de um dos filhos do Tony Carreira, isso não faz qualquer problema. Isso não. Repara, as Mas é o pessoas... problema da exposição pública, é que de repente vais a um sítio e já há toda uma história O daquilo que tu problema, estás ali a o fazer. problema só está na cabeça das pessoas, só está naquilo que Não, elas o problema está em imaginam. alguns colegas teus até que inventam isso. Pronto, Da imprensa que cor-de-rosa, são mas está aí. pessoas- Que são pessoas. Eu acho que. Sim, mas são eles que influenciam o pensamento Certo, das pessoas. sim, eles influenciam, mas não pensam por elas. E é preciso E a as partir pessoas de agora, terem se essa- alguém de imprensa cor-de-rosa vier ver isto, nunca mais sou contratado para uma revista cor-de-rosa. Pronto, estou a deixar. Nós também influenciamos as pessoas, nós jornalistas, não da imprensa cor-de-rosa, influenciamos as pessoas, porque também lhes damos informações que acreditamos que elas querem ver. E elas, com a audiência e o retorno, o feedback que nos dão-nos essa ideia se de facto nós estamos a influenciá-las bem ou não. Na imprensa cor-de-rosa é exatamente a mesma coisa, percebes? Porque tu influencias, tu podes até criar aquela suspeição, mas aquilo fará sentido? Há coisas que não fazem sentido, não é? E então, vai assistir a um concerto, mas porquê? Porque se fosse um concerto dos Radiohead não havia problema?
É porquê? Porque as pessoas têm mais ligação, têm mais facilidade de se conhecerem. A Judite já entrevistou o Tony Carreira dezenas de vezes. Qual é o problema? Não vejo qual é o problema. A mesma coisa seria se eu fosse ver um concerto dele, que já fui. Mas a minha pergunta é, isso é chato? Falarem sobre isso. Quer dizer, é chato porque é uma não notícia. Entendes? É uma não notícia. Claro. Mas, por exemplo, não vamos falar no caso da Judite. Vamos Sim. imaginar que isso é contigo. Chateia-te ou é indiferente? Há uma altura que já é indiferente, entendes? Eu acho que aquilo que nos chateia também depende um bocadinho de nós. Que é do género, ok, isto faz sentido que me chateie, eu vou deixar que isto me aborreça. Se vou deixar, porquê? Se não faz qualquer sentido, não faz qualquer mesmo sentido que me aborreça, mas porquê é que há de aborrecer-me? Ok, fui, é verdade, ainda por cima não fui escondida, não é? Porque as coisas, as pessoas veem-se e encontram-se. E não estou a entender qual é o problema. Decidir ou não se me vai aborrecer. Eu decido que não me vai aborrecer. Só estou sempre quanto isso, porque eu própria não vejo problema nenhum em que isso aconteça. Muito bem. Vamos voltar à política. Vamos lá. Já temi esta parte. Numa altura. Pronto. Mas se calhar é a última até. Está bem, não Vamos faz ver. mal, claro. É a última sobre política, não é a eu última percebi, pergunta. eu percebi. Aliás, porque já estás a bater um recorde, isto é sempre muito bom. Não é Deixa eu 100% ver, eu tenho aqui o certo. telefone, estou a controlar. Pois, e tens ali tempo. Estamos Pronto. com 33 minutos. Ah, boa. Já passaste a barreira dos 30, portanto já és considerado uma boa convidada. Yes. O que para ti deve fazer uma diferença enorme. Eu estou habituada a falar 3 horas e meia todos os dias, portanto... Mas não é se sobre quiseres, ti, sobre a tua opinião. se me quiseres 3 horas e meia... É? Se tens tempo, ficamos às 3 horas e 50 meia. pessoas não conseguem aguentar 3 horas e meia. Isto é Eu sou um publicado, bocado cansativa. isto é publicado por partes, Tá portanto bem. aguenta. Vamos lá. Política. Política, exatamente. Certo. Eu não te pergunto, tu, Patrícia, como é que vês o estado da política atualmente em Portugal, mas se calhar enquanto jornalista, até porque enquanto cidadã não podias responder a isso, porque és jornalista, as pessoas estão completamente desacreditadas da política. Começam a estar um bocadinho menos, creio que há um Presidente da República que veio mudar um bocadinho isso, creio que há um Primeiro-Ministro extremamente otimista, que se anda a fazer um bom trabalho ou não sou eu que vou dizer isso, mas pelo menos que é otimista e que as pessoas têm andado mais otimistas têm. Ainda assim, continuam muito desacreditadas da política e continuam a achar que os políticos são todos uns corruptos. Mas isto também são as pessoas que se calhar até nem se informam muito sobre isso e que não têm muito bem noção daquilo que se passa. Como é que um jornalista, e alguém que não é um jornalista qualquer, é alguém que estuda, que faz um doutoramento em ciência política, vê o estado da política em Portugal? Repara que eu tive quase 2 minutos a fazer uma pergunta. Eu percebi. Duas fases, vamos por fases. É verdade que os cidadãos estão muito afastados da política. Isso acontece por culpa de várias situações, porque houve uma série de procedimentos e de ligações com pessoas que trabalham na política e que são do mundo da política a outras situações menos simpáticas, como dizias, as pessoas acharem que os políticos são todos corruptos. Esse clima de suspeição adensou-se muito nos últimos anos em Portugal. E isso é, inevitavelmente, uma das questões que leva as pessoas a duvidar dos políticos. Mas isso acontece também, por exemplo, em relação às pessoas que trabalham na banca ou em relação às pessoas que trabalham na justiça. Fazendo aqui uma comparação exatamente com estas várias áreas. Sim. Mas é que as pessoas já nem fazem a comparação, as pessoas acham que isso é tudo farinha do mesmo saco. É verdade, mas eu estou... Lá está, por isso é que é preciso explicar às pessoas e fazê-las perceber que às vezes as coisas não são todas iguais. E depois, houve também, muito por culpa disso, um desacreditar nos partidos políticos, que são aqui os grandes agentes, e foram os primeiros agentes no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, os grandes agentes de socialização também, e aqueles que foram sendo capazes de envolver as pessoas nesta esfera política e nesta esfera social, primeiro numa parte social e depois mais numa parte política. Eu acredito que o que aconteceu, se calhar, foi porque houve um descrédito, um desacreditar muito constante, que se tornou muito efetivo. As pessoas passaram a achar que aquilo era só assim.
E se calhar da outra parte, de quem lidera, de quem gera, de quem está nesta área da política, houve pouca percepção para perceber que isso estava a acontecer. E quando efetivamente aconteceram, quando efetivamente perceberam, já era tarde. Já estávamos nesta situação, neste cenário, e agora era preciso correr atrás do prejuízo. Claro que é preciso inovar também na política, porque já está tudo inventado, mas não se pode estagnar. E depois é preciso ter noção daquilo que as pessoas também precisam, não é do que as pessoas procuram, não é de lhes dares uma oferta, mas é mostrares uma coisa que elas efetivamente precisam. E esta é a questão dos afetos. E é uma coisa que eu defendo muito em termos de comunicação, que é a humanização. E tu sabes isso, foste meu aluno e sabes isso. Eu acho que nós não podemos chegar a uma pessoa se não formos uma pessoa. Eu não posso mostrar, mesmo a comunicar, a ler pivôs de manhã, a dar notícias, eu não posso chegar a uma pessoa se me apresentar como um robô, como uma máquina. Não há ali ligação nenhuma. E é preciso haver uma empatia entre as pessoas, é preciso haver uma identificação, e só depois de existir isso é que eu posso mostrar-lhes que se calhar aquilo em que elas acreditam não é efetivamente aquilo que acontece. Mas isso tem de partir das instituições, concretamente aqui em relação à política, tem de partir das instituições e das pessoas que compõem as instituições. E isso é um trabalho difícil, porque às vezes... Está a acontecer? Eu acho que está a acontecer. Mas às vezes tomar a consciência dessa necessidade é o mais complicado. É o mesmo que nós, quando temos um problema, termos consciência dele e aceitarmos que temos que resolver. Aceitarmos que temos que nos tratar. Aqui, efetivamente, há um problema. Portanto, é preciso mudar. Se já não funciona como existe, é preciso mudar. Sim. E é preciso perceber como é que tem que se mudar. Porque as pessoas mudam, a sociedade muda, o mundo muda todo. Nada é estanque, nada é igual, tudo evolui. E é isso que é preciso termos consciência, mas mais rápido. Respondi ou fui politicamente correto? Não, respondeste muito bem. Eu ia fazer-te agora uma pergunta, mas era muito mais direta. Sim. Mas não vou fazer, porque não vale a pena. Ou vou fazer, não é mesmo? Está bem. Há quem diga que a direita, em Portugal, está assim um bocadinho esquecida, está neste momento toda um bocadinho à esquerda. Pode ter um bocadinho a ver com isso. Ou seja, nós estávamos associados sempre, sou eu que estou a dizer, não te estou a pedir que confirmes. Sim. Aliás, eu com estas entrevistas vou arruinar toda uma possível carreira, mas pronto. Depois eu apago isto do YouTube. As pessoas associaram sempre mais à direita os políticos, e continuam a associar, os políticos que são mais preocupados com a economia, os políticos que são mais preocupados, no fundo, com a boa figura do país no exterior, e os políticos que se preocupam muito com o interior. Não é com o interior do país, é com o que se passa cá, em todo o país. Não olham muito para dentro, não olham muito para dentro, mas importa-lhes muito mais o exterior e importa-lhes muito mais a economia do que lhes importa, por exemplo, os direitos sociais. Numa altura em que as pessoas, de facto, têm essa ideia, a direita dessa forma está um bocadinho perdida, está a virar um bocadinho à esquerda nesse aspecto, ou não concordas com nada disso? Eu acho que... Continuam a haver partidos de direita em Portugal, os partidos de direita em Portugal estão um bocadinho esquerdizados. Sabes que há pensadores políticos e cientistas políticos que acham que não existe direita e esquerda. Sim. Uma coisa que me é muito difícil de aceitar. Sim, porque no fundo, a justificação é porque no fundo o fim é sempre o mesmo, que é o poder, que é o objeto da ciência política. Pode haver aqui duas coisas, não entrando concretamente nesta questão atual, mas pode haver aqui duas coisas. Eu acho que as matrizes não se alteraram, não acho que isso tenha acontecido. Acho que pode ter havido uma maior consciência do que é preciso fazer, daquilo que o país precisa. Mas, por outro lado, isto aqui já é a minha faceta de investigadora, dar-te aqui duas hipóteses. Pode ter havido isso, mas pode ser também uma tentativa de osmose para a conquista do poder. Percebes? Claramente, sim. Porque isso é a realidade, não é? Atualmente mas depois temos um também partido quando se chega ao poder, quer-se ficar no poder normalmente. Isso é manutenção, isso é outra coisa já. Sim, mas não podes alterar completamente uma imagem. Se tu vendes uma imagem às pessoas acreditam em ti, depois não a mudas completamente porque não vão continuar a acreditar em ti. Não deves.
Não deves fazer isso. Não deves Não deves. se queres Por exemplo, continuar, não podes. Senão corre mal. Não deves fazer isso. Por exemplo, olhas para o exemplo dos Estados Unidos, Sim. e tens um Donald Trump que durante a campanha eleitoral foi uma coisa e chegou ao poder, não quer dizer que se tenha dissimulado, mas adaptou-se ali um bocadinho. Sim. Adaptou-se ali um bocadinho. Tens a situação do Brexit, do referendo no Reino Unido, que tiveste partidos a fazer a campanha pelo sim, pela saída, e depois, no final, nas entrevistas seguintes, os líderes desses partidos a dizer que afinal não foi bem isso que disseram, que não é bem para isso que precisam do dinheiro. E as coisas não são bem o que parecem, não é? E é isso, voltando agora, pegando na tua pergunta anterior, é isso que é preciso combater na política, porque são estas ações todas que fazem os cidadãos desacreditar no sistema político e nas pessoas que o compõem. Tu não podes quebrar a confiança, porque aqui é tudo uma questão de confiança. A partir do momento em que tu quebras este ponto, é muito difícil voltares a conseguir. E é muito complicado, e a partir daí, por isso é que tens estas oscilações. O eleitorado político, os eleitores portugueses, portanto, a maioria dos eleitores portugueses vota ao centro. E há aqui uma volatilidade, tem cerca de 1 milhão de votos que tanto pode votar à esquerda como pode votar à direita. E é aqui que os partidos trabalham. É aqui que se tenta tudo. Portanto, pode haver essas duas situações. Eu acho que será mais a segunda. Acho que será mais a segunda. Na questão da obtenção do poder e da conquista do poder. Eu acho que pode ser mais isso. Depois do congresso do CDS-PP, que aconteceu há muito pouco tempo, Sim. Assunção Cristas